Esta é a primeira aula de uma sequência de vídeos curtos sobre o uso do Pratt para análise acústica da fala e da voz. Então, eu vou mostrar como baixar o Pratt da internet e depois mostrar as principais funcionalidades do software e mostrar como gravar e ler arquivos de áudio e como criar e ler arquivos de anotação. Tá? Então, primeiro, para baixar, o endereço é www.pratt.org, como se vê aqui. Quando chegar no website, tem aqui do lado esquerdo as opções para baixar de acordo com o sistema operacional. Como o meu é Macintosh, eu vou clicar aqui. Quem for do Windows, clica no Windows e assim vai. Que é o novo ícone mudado recentemente do Pratt, e é esse onde vai aparecer quando estiver instalado. Ele pode ser visto também aqui embaixo, aqui na minha tela. Tá? Vou baixar o software, então aparece a opção de download, a última versão é 6.1.34, clico aqui, tá? E baixo. Tá? Quando terminar de baixar, vai aparecer o arquivo DMG na pasta de downloads. Vou clicar duas vezes, instalar e já aparece o ícone e aí eu posso migrar, por exemplo, para a pasta de aplicativos. Tá? E aí clicar duas vezes e começar a usar. Aqui do lado de direito já pode se ver uma das duas janelas principais do Pratt, que é a janela Picture. Vou abrir de novo daqui a pouco. Aqui estão na pasta Downloads. Tem o arquivo DMG, clica-se duas vezes. Ele abre para instalar. Tá? Então, como se vê, já está aqui instalado. Se eu quiser, eu migro aqui para a pasta de aplicativos. Por exemplo, aqui não vou fazer porque eu já tenho ele instalado. Então, eu vou cancelar e apagar aqui o DMG. Tá? Então, uma vez instalado, clica-se duas vezes no ícone, como eu fiz agora há pouco. E tem-se, então, as duas janelas do Pratt. São essas que se pode ver aqui à esquerda, chamada Pratt Objects, e essa à direita, que é o Pratt Picture. Tá? Que permite fazer desenhos dos traçados de diversas análises do Pratt. No caso do Windows, vocês podem ver que aqui na janela Pratt Objects tem apenas dois elementos no menu ativos, o New e o Open, e o não ativo Save, porque não tem objeto nenhum aqui para ser salvo, e a opção de Help. No caso do Windows, isso que vocês veem aqui acima, essas quatro opções de Pratt, Edit, Window e Help, são colocadas aqui na mesma linha que New e Open no Macintosh. Então, para que ele é usado? Para saber, por exemplo, sobre o próprio software, que a versão que eu tenho é 6.1.27, a gente acabou de ver que a última versão é 6.1.34, cada 15 dias os autores atualizam o software. Então, vou fechar. E também é importante para criar e para abrir scripts, né, que são programas na linguagem Pratt para executar automaticamente tarefas de análise. Tá? Tem outras opções como calculadora, parar de tocar um som, as preferências do Pratt que a gente pode ver em algum momento e algumas outras opções de mudança no uso diário do software. Então, eu vou começar mostrando como se cria, como se grava um arquivo de áudio e depois vou ler um arquivo de áudio já gravado para mostrar outras funcionalidades. Para gravar, vocês estão vendo, para gravar vai ser no New e para ler algum arquivo já existente vai ser no Open. Então, gravando, eu clico no New e há várias opções, como vocês podem ver, gravar em estéreo se houver dois microfones, se não, criar sons a partir de fórmulas matemáticas, ou já embutidas no Pratt, ou a serem escritas pelo pesquisador. No caso aqui eu vou escolher a primeira opção, que é gravar um som em mono. Então vejam que tem aqui a opção, posso de novo fazer o switch entre, aqui já não posso mais, tá vendo? Ir para o estéreo, ou ter um mono, também porque só tem um microfone instalado. Aqui é um microfone interno, por isso está aqui built-in microphone.
não estou gravando, tem algumas opções de taxa de amostragem, que vamos ver depois, tá? O significado tem a ver com a frequência máxima que eu vou conseguir observar uh, no espectrograma e nas análises espectrais que serão feitas. Então, eu vou ilustrar aqui uma amostragem, por exemplo, 44.100 Hz LCD, eu vou mostrar numa taxa um pouquinho menor de 22.050 Hz, que é mais do que suficiente para fala de uma pessoa adulta do sexo masculino. Tá? Então, eu vou salvar uma frase bem curta e simples. Então, foi bom ter acontecido esse erro, porque antigamente era possível mudar as taxas de amostragem para gravar. Parece que hoje em dia são mais as de CD. Digo casa baixinho. Paro. Se eu fechar aqui, a gravação no close, a gravação está perdida. Tá? Então só tem duas opções para não perder o que eu acabei de falar. Save to list, onde ele vai aparecer o arquivo de áudio aqui na janela de objetos do Pratt, mas não vai desaparecer essa janela, porque eu poderia estar fazendo várias gravações em sequência, ou Save to list and close. Tá? É que eu vou optar. Eu posso escolher o nome do arquivo de áudio, mudar o nome do arquivo, que por enquanto está untitled, não nomeado, né, não, sem título, para o nome que eu quiser, por exemplo, teste, mas se eu esquecer, ele vai salvar com o nome untitled, que pode ser mudado depois. Vamos primeiro fazer teste. Então ele vai aparecer teste que eu acabei de falar. Se eu tivesse errado no nome, eu esquecesse de escolher o nome, eu posso aqui embaixo, estão vendo? Bem aqui embaixo à esquerda tem a opção Rename. Então aqui me permite mudar de teste para qualquer outro nome. Por exemplo, teste com letra maiúscula. Tá? Qualquer outro nome. Então eu vou abrir o arquivo, que é este daqui. Tem um espaço inicial de silêncio, espaço final, acho que farei alguma coisa depois. O que está aqui no centro deve ser o que eu falei há pouco. Digo casa baixinho. Tá? Por exemplo, se eu quiser jogar fora no áudio, se não tiver, claro, nenhuma camada de anotação associada, e isso é importante, senão você acaba cortando o áudio sem cortar de forma correspondente a camada de anotação que é síncrona, né, que deve ter a mesma duração inicial e final do arquivo de áudio. Mas se eu quiser cortar, bastaria então selecionar o trecho que eu quero cortar e tem a opção de corte que é Command X. Tá? Aqui, a mesma coisa aqui, Command X, corta, sinal. Então agora eu tenho isso apenas. Digo casa baixinho. Tá? Esse som de áudio só está aqui na janela de objetos do Pratt, não está salvo no disco rígido. Para salvar no disco rígido, se eu fechar o Pratt, ele não pergunta aqui na opção Pratt Quit. Se eu salvar, ele não vai perguntar, ele apenas pergunta se eu quero realmente sair do Pratt. Mas não, se não tem nada salvo, ele não vai perguntar nada se tem alguma coisa que eu esqueci de salvar. Então é importante salvar sempre o que faz. Então, seleciona o arquivo. Vocês podem ver que há muito mais botões do que havia antes, porque os botões são correlacionados com o arquivo correspondente. Se é um arquivo de áudio, que é um arquivo do tipo Sound no Pratt, haverá os botões referentes aos tipos de análise que posso fazer com o arquivo de áudio. Tá? Então, por exemplo, fazer uma camada de anotação que eu vou fazer daqui a pouco, ou fazer algum tipo de análise como espectral, como essa daqui, dentro do menu Analyze Spectrum. Se eu quiser salvar, clico no Save e escolho uma das opções de extensão, por exemplo, Wave. Tá? Então aqui estou fazendo demonstrações, né? Save, está salvo. Tá? Bom, para abrir um arquivo já existente, é na opção Open, Read from File. Então aqui vocês podem ver que na minha pasta de demonstração tenho já um arquivo salvo, já estava antes, o arquivo normal.wave, e com seu correspondente camada de anotação, normal.textgrid, que eu já vou mostrar como criar ou como ler, no caso aqui já está pronto. E o teste wave é o que eu acabei de salvar.
tá? Então, se eu abrir, vai ser a mesma coisa, tá? Exatamente o mesmo áudio. Então, eu posso querer, por exemplo, me desfazer dele aqui na janela de objetos. Para isso, eu vou aqui no canto inferior esquerdo, tem a opção Remove, que retira o áudio. Veja que os botões desaparecem, porque eu não selecionei nenhum objeto do prato. Vou selecionar de novo o objeto Sound. Selecionei. Agora, vamos supor que eu queira criar um arquivo de anotação. Então, está aqui no menu Annotate. Veja que tem um tutorial e duas opções. Então, eu vou escolher a primeira opção, que é To Text Grid. A segunda opção, adiante, eu vou explicar. Então, o que ele pede? Vejam bem, ele pede indiretamente o número de camadas. E o número de camadas é dado pelo número de palavras separadas por espaços em branco. Aqui, por exemplo, ele vai criar 3 camadas, uma chamada Mary, outra John, outra Bell, tá? São tier é a camada, tá? E ele pergunta também aqui embaixo qual destas é uma camada de ponto. Então, o prato faz uma distinção entre camada de intervalo, interval tier, e camada de ponto, point tier. Intervalo é uma camada que marca inícios e fins de segmentos, e portanto intervalos mesmo, tem uma duração. Camada de ponto marca um lugar, uma posição onde eu vou medir alguma coisa. Então ele não tem uma duração, é só um instante de tempo que eu marco alguma coisa, que pode ser também necessário. Vou dar aqui um exemplo criando 2 camadas, uma camada de palavras e uma camada de sílabas, aquilo que eu disse agora há pouco, e uma camada de ponto, que vai ser uma camada em que eu poderia medir alguma coisa. Então, eu vou criar nesta ordem. Ponto primeiro, depois palavras, depois sílabas. Tá? E qual dessas é a de ponto? Aquela que eu dei o nome PTO. PTO. Então, se eu tivesse deixado Bell, o que teria acontecido? Ele ignoraria, porque não há coincidência entre as palavras aqui em cima e abaixo. Todas as 3 seriam camadas de intervalo. Quando um ou mais dos elementos aqui embaixo coincide com as palavras acima, ele faz com que cada nome igual seja uma camada de ponto. Então, aqui eu vou escrever ponto e dar OK. Então, ele vai criar um outro objeto, que é o objeto TextGrid, com o mesmo nome, que é o objeto de áudio. Isso é muito relevante e importante. Todas as camadas de anotação têm a mesma duração que a camada de áudio e devem ter o mesmo nome. Mesmo que tenha sido criado com outro, a gente sempre recomenda que os nomes sejam idênticos, porque muitos scripts leem primeiro o áudio e procuram depois a camada de anotação com o mesmo nome do áudio. Então, se houver, por exemplo, as pessoas costumam fazer uma anotação e ela não terminou e põe assim, por exemplo, teste parcial, e esquecem de mudar esse nome para o nome definitivo teste para ficar igual ao do áudio. Tá? Então, não esquecer esse aspecto importante. Se eu clicar somente na anotação, haverá um conjunto de botões que permite fazer operações sobre essa camada de anotação que não são as mesmas que as operações que se faz com o som. Se por outro lado eu selecionar os dois simultaneamente, tem um número de pontos muito menor, como se vê, ele permite ver e editar. E é isso que nós vamos usar agora. Editar as camadas de anotação. Vocês podem ver que do lado direito aparecem os nomes que eu dei. Camada de ponto PTO primeiro, de intervalo chamada palavras, e a outra de intervalo chamada sílabas. Eu dei os nomes porque eu mais facilmente me lembro o que eu vou sedimentar na segunda e na terceira camadas. Na camada de ponto eu vou usar depois e vai ser uma camada que eu vou mostrar que é bem diferente da segunda e da terceira. Vamos marcar as palavras. O que eu disse? Digo, casa, baixinho. Então aqui eu tenho a primeira palavra. Digo, casa, baixinho. Que termina aqui. Tá? Depois a gente vai aprender. Eu vou remeter a vídeos de ensino de fonética acústica que ajudam a ver o espectrograma e fazer as devidas segmentações. Então, digo, casa, baixinho. Então, tá aqui, vai ter aqui mais ou menos. Casa, baixinho. Então, aqui eu estou escrevendo na forma ortográfica, não é preciso a gente
utilizar de convenções ortográficas. Vejam que aqui eu esqueci de colocar o i, fui aqui em cima no canto superior esquerdo e editei. Tá? Então ele não edita aqui diretamente, como eu estou clicando aqui no intervalo amarelo, mas aqui em cima no canto superior esquerdo, desculpe. Tá? Não é necessário também marcar que é a convenção ortográfica D maiúsculo no início de palavras, não interessa selecionar as palavras. Vejam bem, agora eu vou marcar sílabas. 2 sílabas em digo. Então eu posso clicar no intervalo e clicar na bolinha, algo que eu não havia mencionado antes. A gente marca então o ponto, estou me guiando para o espectrograma, tá? A gente começa aqui energia, se aprende, a gente chama na barra de vozeamento. E se clica então dentro da bolinha, não dentro do intervalo cinza, senão ele não fixa o ponto no intervalo. E claro, a última sílaba também coincidirá com o final da palavra. Então eu clico no intervalo, ele fica vermelho, na barra ela fica vermelha, eu clico na bolinha na camada inferior. E aí eu marquei a palavra, mas eu vou separar em 2 sílabas, certo? Digo. E ao aprender fonética acústica, a gente vai aprender que esses elementos aqui mais escuros no espectrograma representam o que a gente chama formante 2, formante 3 do I, termina mais ou menos aqui. Digo. E aí eu posso marcar ainda em representação ortográfica para facilitar as 2 sílabas. Tá? Depois começa a palavra casa, vou fixar o final exatamente da segunda sílaba, exatamente no final da palavra. Clico na barrinha, vejam que era azul e passa a ficar vermelho porque foi selecionada. Clico na bolinha na camada inferior e, a partir de conhecimento fonético acústico, essa energia aqui, onde tem um nível mais escuro, o finalzinho dessa segunda marca final da vogal. Então, tá? Eu vou marcar por enquanto também ortograficamente. Posso fazer a mesma coisa com a palavra baixinho. Tá? Aqui eu marco fixo. E termino de marcar as 3 sílabas. Tá? Então estão marcadas. Então vejam bem, está tudo selecionado, está tudo marcado. Podemos mais tarde aprender a medir várias coisas dessas sílabas, elementos de frequência das sílabas ou de cada um dos fones que a acompanham. O Z está aqui e o A depois da tônica, chamada do apostônico, que não tem a mesma qualidade do A tônico. Viram? E aqui eu posso, por exemplo, decidir medir, por exemplo, características desse A no meio dele. Por exemplo, aqui. Então aqui é a ilustração da camada de pontos. Vocês vão ver quando eu clicar na bolinha, não vai ser da mesma natureza do que a outra. Não permite, ela vai ter um corte aqui. E eu posso colocar também uma etiqueta, por exemplo, dizer que é a vogal A. E aí medir em torno dessa vogal A, dentro de uma certa janela, em torno desse ponto, por exemplo, fazer uma análise de Fourier. Tá? Então aqui estão ilustrados os três camadas, uma camada de pontos, 2 camadas de intervalo com limitações diferentes. Evidentemente, o pesquisador pode colocar quantas camadas ele quiser. Camada de sentença, camada de vogais acentuadas, camada de fones, com símbolos do alfabeto fonético internacional, turnos discursivos, se for o caso, até respirações audíveis, se ele quiser separar do resto da fala, hesitações, absolutamente qualquer coisa que ele quiser adicionar camada. O único limite, evidentemente, é a legibilidade dessas camadas na tela. Tá? Então vamos fechar, vejam bem, quando eu fechar não vou perder o que eu fiz. Se eu abrir de novo, vocês estão vendo os dois estão selecionados, eu tenho de novo como eu tinha feito. Mas se eu sair do prato, a mesma observação, tudo será perdido.
Então, na hora de salvar, há duas possibilidades. Uma que eu não recomendo muito, a não ser que haja muitos objetos no prato e eu quero continuar, por exemplo, em outro momento, no outro dia, e não quero perder tempo, salvo todos de uma vez. É possível salvar todos os objetos dessa lista de uma vez. Seleciona-se todos, vai no Save e escolhe a opção Save as Binary File. Ele vai criar um objeto de extensão Collection, tá? Que contém todos os objetos aqui da janela. Tá? Então, vou colocar, por exemplo, salvar tudo que quiser. Tá? Que pode ser lido no Prats. Então, se eu for aqui no Open ou Read from File, vou encontrar o salvar tudo e ele vai abrir exatamente tudo que estava lá dentro. Havia lá tudo, todos os objetos. E aqui, como são repetidos, eu vou apertar o botão Remove no canto inferior esquerdo. Ficar com o original. Tá? Então, mas, voltando aqui, é melhor salvar, vejam bem, como se pode ver aqui, o Object Collection tem 880 KB, tá? Então, ele ocupa um espaço considerável, né? Veja que o objeto teste ele ocupa 220K. Mas será que 4 vezes mais uma simples camada de anotação? Não, é por conta da maneira como ele compõe os objetos aqui na lista. Se eu tivesse salvo, e isso é importante porque ele não vai salvar se eu não o fizer antes, o objeto de anotação, eu seleciono apenas o objeto, Save, e escolho uma das duas opções, porque é um arquivo de texto. Então ele pode escrever de uma forma mais detalhada, de uma forma curta, mas não vai perder informação alguma. Então vou escolher a primeira opção. O nome já aparece aqui, test.textgrid, salvar. Agora ele está salvo. Tá? E aí eu posso abrir tanto o áudio sozinho, test.wave, quanto a tomada de anotação. Vocês estão vendo, só ocupam 2K. Se eu juntar os dois, vou ter 222K o Wave e o TextGrid contra 880K, 4 vezes mais o Collection. Então, evitar salvar Collection só quando for muito necessário, tá? Então, eu vou cancelar e voltar aqui a minha camada de anotação, como vocês podem ver aqui, tá? O que eu posso fazer em relação a essa camada se eu, por exemplo, me enganar numa fronteira? Vamos supor que eu tivesse colocado a fronteira final da palavra, da sílaba go aqui, sem querer, cliquei e ficou aqui. O que eu faria? Duas opções. Eu clico na fronteira e seguro com o mouse e desloco e coloco onde eu quiser, por exemplo, onde estava aqui, tá? Não exatamente na posição como vocês viram. Está um pouquinho deslocado, porque evidentemente eu tinha um recurso de clicar no intervalo e colocar a fronteira. Então é isso que eu vou fazer agora. Vamos supor então que eu não queira deslocar, porque eu queira garantir que vai ficar exatamente na mesma posição, como eu acabei de acertar agora. Mas vamos ver se eu não tivesse conseguido, tivesse colocado aqui ou muito próximo da fronteira, não coincidente. O que eu poderia fazer? Clicar de novo na fronteira, na bolinha, então fica esta alinhada, sílaba e palavra. E o que eu faço com essa que ficou sobrando? Eu seleciono e aperto Command, tecla Alt, Delete. Então ela apaga. Claro, qual é o problema disso? Ela acaba copiando a informação que estava do lado direito, que era a sílaba K, vocês viram? Então agora eu posso simplesmente ir ali no lado, a parte superior, tirar o que está errado e voltar a escrever de novo ela aqui. Então, de novo, está aqui. Então, para retirar mais uma vez, se eu quiser retirar, por exemplo, o A, retiro com Alt, Delete, ele desaparece. Se eu quisesse colocar, por exemplo, noutra posição, no Shut baixinho, clico aqui no meio, coloco e uso um símbolo especial que depois a gente vai aprender, que é o símbolo do Shut, para colocar aqui nessa posição, que eu possa deslocar, da mesma forma como fiz agora há pouco, para uma posição mais conveniente. Tá? Bom, hoje era o que eu gostaria de mostrar para vocês sobre os áudios e TextGrid. Só termino mostrando informações sobre o áudio. Tá? Vejam bem, aqui e também um outro exemplo de anotação, para fechar com o exemplo de anotação lendo um arquivo de áudio e o arquivo de anotação correspondente.
Então, onde tem informações sobre o áudio, que a gente vai depois aprender a usar. Seleciona o arquivo e tem aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, o botão Info. No botão Info há várias informações. Uma muito importante, por exemplo, que é o objeto de número 4 aqui na lista de objetos, que é do tipo som, que o nome dele é teste, a data e o horário em que em que eu me encontro quando eu pedi a informação, 3h20, o número de canais é 1 porque é mono, o tempo inicial 0 segundos, o tempo final dele 2,49 segundos aproximadamente, a duração evidentemente é a mesma porque eu começo no 0, eu poderia não começar, quantas amostras do sinal eu tenho, 109.902, e aqui é muito importante, a frequência de amostragem, que como a gente viu no início, na hora que eu gravei, era 44.100 Hz. Tá? Mas vamos supor que eu não soubesse pegar um áudio gravado. Tá? É claro que eu vou usar o mesmo artifício para saber a taxa de amostragem do áudio que eu peguei de algum lugar e não sei a taxa de amostragem, sempre em frequency. Isso é muito importante, tá? Então vou ler agora um arquivo já salvo. Ó, mesmo que eu fazer no Open Read from File, vou pegar esses dois, que eu posso pegar só o áudio ou simultaneamente, se eu usar o command, o text read, do Open, os dois são abertos, tá? E ele seleciona o último que eu havia selecionado. Então, lá na pasta. Então, de novo, seleciono os dois. Vocês estão vendo que aqui só tem duas camadas, tá? Aqui eu simplesmente marquei como trecho 1, trecho 2, assim por diante. É uma leitura de um trecho do Primo Basílio. O corpo ressentido de assistir a um banho tépido. Eu marquei trechos, né, da leitura, onde termino numa pausa silenciosa, que também depois pode ser marcada aqui com símbolo de sustenido. Hoje em dia vocês chamam de hashtag, o jogo da velha. E para marcar, por exemplo, se eu quiser estudar o efeito, por exemplo, de dramaticidade, de drama dessas pausas silenciosas na leitura desse trecho do Primo Basílio. Isso é só uma parte da leitura, porque o prato sempre mostra quando abro apenas os 30 primeiros segundos. Se eu quiser ver o trecho todo, vejam bem aqui, tem 5 botões no canto inferior esquerdo dessa janela. Eu clico no All para ver tudo, no céu para ver uma seleção, por exemplo, se eu tivesse apertado aqui o céu, só veria o silêncio. Se eu quisesse selecionar aqui, tá? E no céu veria essa parte que está selecionada, tá? Vejam bem. Ó, tudo. Então tem 36 segundos. O 4, trecho 4, eu posso ouvir clicando nessa barra cinza abaixo do trecho. E o seu orgulho dilatava seu calor amoroso que saía delas. Se eu clicar no céu, ele vai colocar em zoom. Esse zoom pode ser desfeito ou ampliado através dos botões in and out. Então, in mais um. Estão vendo? Cada vez mais próximo. E out menos, cada vez menos próximo. E posso usar também essa barra inferior para deslocar para a esquerda e para a direita. Tá? Então, e vejam que aqui só tem duas camadas e as duas de intervalo. Informações sobre esse áudio. Clica no áudio, info, e vocês estão vendo que ele também foi amostrado a 44.100 Hz. Poderia ter sido outra frequência, sim. Posso mudar a frequência uma vez que eu tenho já uma frequência dada? Pode. Por exemplo, aqui, selecionando o áudio, no botão Convert, tem a opção Resample. Por exemplo, para 44.100. Eu vou seguir o exemplo do prato, tá? 10.000 amostras por segundo em vez de 44.100. Qual é a vantagem de ter menos amostras por segundo, menos espaço de memória na pasta, no pendrive, etc. Então eu vou reamostrar clicando em OK. Tá? A opção de precisão, quer dizer, qual o tipo de erro que ele vai fazer, vejam bem, porque haverá um erro, porque não é um submúltiplo da frequência 44.100. Se fosse, por exemplo, 22.050, que é metade, seria um perfeito submúltiplo. Então, ele simplesmente bastaria pular, cada duas pegava uma. Tá? Em 10.000, não. Ele vai ter que fazer interpolação, desprezar eventualmente algumas amostras. Então, ele tem um grau de tolerância, de precisão que eu posso informar aqui. Não vou mudar, vou deixar o padrão do prato. Do OK, ele vai demorar um tempinho, e já que viram que ele gerou uma versão
com a taxa de amostragem menor, que vai ocupar, eu vou gravar para vocês verem, como wave, no mesmo lugar aqui. Depois a gente vai ver quanto espaço de memória ocupa, tá? E agora eu vou apertar o botão Info para que se veja que, na verdade, informa aqui que a taxa de amostragem agora é 10.000 Hz. Qual é a diferença? Vejam bem aqui. Eu vou selecionar os dois simultaneamente, tá? Para mostrar aliás, desculpem, não posso porque estão em taxas de amostragem distintas. Ele só admite concatenação na mesma taxa de amostragem, mas eu posso abrir os dois separadamente. Então, vou fechar aqui esta, abrir de novo esse que está a 44.100, tá? E selecionar um trecho. Vejam, selecionei, cliquei no céu. Tá? Vejam que tem um espectrograma que vai se aprender mais tarde. Qual o uso dessa ferramenta. Vou fazer outro zoom. Tá? Agora eu vou pedir para ele que, em vez de me mostre até 5.000 Hz, esse espectrograma que aqui, ele me mostre um pouco mais, que ele me mostre, por exemplo, até 23.000 Hz. Então eu vou aqui e escrever, em vez de 5.000, aqui ó, no View Range, eu escrevo em vez de 5.000, 23.000. Veja o que vai acontecer. Vai haver uma região branca em cima, onde não tem mais informação. Por que não tenho mais? Porque a gente vai aprender que quando eu amostro a 44.100 Hz, que é a taxa de amostragem desse som, eu corto a energia, por segurança, né, de análise do som, na metade da frequência de amostragem, no caso 44.100, a metade 22.050, só vou conseguir ver informação até 22.050 Hz quando eu amostro a 44.100 Hz. Tá? Isso é importante para evitar efeitos de distorção do sinal. Tá? Por isso que a metade da energia se dá. Né? A gente vai ver que isso evita garantir que ela vai ser jogada fora, evita efeitos que a gente chama de aliasing, tá? Efeito de distorção por superposição de frequências espectrais. A gente vai ver depois. Então, o que aconteceria então? 22.050 não tem nenhuma mudança. Tinha suspirado, tinha suspirado, tinha suspirado. Na qualidade, esse sujeito adulto. Vejam bem o que vai acontecer na de 10.000. Como eu acabei de falar, a gente deve observar a energia então até 5.000 Hz. Tá? Então vou selecionar um trecho, fazer o zoom no céu. Vejam bem, olha, bem mais abaixo. Se eu clicar aqui, ó, bem, por causa da precisão do meu apontar com o mouse, está bem em torno realmente dos 5.000 Hz. Tá vendo? Claro, eu posso voltar a escala que estava em 5.000, ou colocar um pouquinho a mais só para a gente ver onde está cortado aqui. Tá? Será que eu perco informação? Vamos ouvir um pouco. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Vejam que não é exatamente o mesmo que está antes. Perdeu-se algo. Tinha suspirado, tinha beijado o papel. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Mas ficou mais abafado, perda de alta frequência, né? Informação de alta frequência. Tá? Evidentemente, se eu tivesse simulado algo semelhante a um telefone, que a gente vê energia até 3.400 Hz, mas também não vê abaixo de 300 Hz, mas isso eu vou exemplificar depois, mas vamos cortar agora o sinal fazendo uma reamostragem a 6.800 Hz, por exemplo. E a gente vai ver energia até 3.400 Hz. Tá aqui, estão vendo que aqui é isso que eu falei, mais ou menos 3.400. Vamos ver como é que soa agora. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Não é ainda a sensação telefônica, porque eu não cortei a baixa frequência também, que também é cortada no microfone, no telefone, desculpa. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Mas vejam que é mais alterado em relação de 10.000 também. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Ainda mais abafada, né? Então, com isso eu termino essa primeira videoaula. Muito obrigado pela atenção de vocês.